Hello guys from the 9th grade. Welcome to the 4th week. My name is Marco and I'm your English teacher. Olá pessoal do 9º ano. Bem-vindos à 4ª semana. Welcome to the 4th week. Meu nome é Marco, eu sou professor de inglês de vocês. Bem, o tema das atividades do PET que a gente vai ter hoje são infográficos em inglês. Eu vou aproveitar esse tema para guiar essa aula que eu preparei aqui para vocês, essa explicação, melhor dizendo, aqui dos conteúdos. Bom, the first question that comes to mind, a primeira pergunta que vem em mente é: what is an infographic? O que é um infográfico, né? E aqui tem essa pequena definição. An infographic is a collection of imagery, charts and minimal text that gives an easy to understand overview of a topic. Ou seja, um infográfico ele é uma coleção aí, uma reunião aí de imagens, de elementos imagéticos, de gráficos, de textos curtos, que dão o quê? An easy to understand overview. Ou seja, uma visão aí fácil de entender, uma visão geral fácil de entender sobre um assunto. What elements are common in an infographic? Well, we have charts, a gente tem aí gráficos, né, que mostram porcentagens e números, textos curtos, né, aqui representados aqui por essas linhas. So, I brought an example for you. Trouxe um exemplo aqui para vocês. This is an example of an infographic that deals with child slavery. Então esse aqui é um exemplo de infográfico que lida com escravidão infantil, né, que foi o tema da atividade da semana 3. Né, a gente leu uma reportagem acerca desse tema. Então aqui, como vocês podem ver, ele traz algumas informações, textos curtos e imagem, né? Por exemplo aqui, ó, it is a huge problem in the cocoa industry. Ou seja, child labor, trabalho infantil no caso, ele é um grande problema na indústria do cacau, que foi o que a gente viu naquela reportagem que a gente estava lendo, né? Principalmente aqui, nessa região aqui, em que a gente tem Gana, por exemplo, né? O país que a gente viu lá, né? Aqui nessa parte do continente africano. Alright, that's it. What else can we see? Well, child labor is work that harms children or stops them to go into school. Então aqui ele traz uma definição bem sucinta do que é o trabalho infantil. É trabalho que prejudica as crianças, né, machuca as crianças, ou faz com que elas parem de ir para a escola. Stop them going to school. Né? Aí ele dá aqui algum exemplo. Por exemplo, carrying heavy loads. Então carregar quantidades pesadas de alguma coisa. Né? Spraying pesticides. Né, isso aqui pode ser tóxico para elas, né, ter que aplicar pesticida em plantações. Isso também é um exemplo de exploração do trabalho infantil. E aqui, ó, ele traz aqui pra gente: children can help out in their own home or do light, supervised, age-appropriated work outside school hours. Então ele fala aqui, ó, as crianças elas podem ajudar em casa, fazer trabalhos que sejam mais leves, light, supervisionados e apropriados para a idade delas, né? Fora das aulas de escola, né? Então não deixar de fazer as atividades da escola, não deixar de ir à escola para trabalhar, né? Isso aqui tudo bem. Então ele vai trazendo aqui alguns elementos que a gente pode usar. Aqui, some solutions they give, algumas soluções que eles dão aqui, que eles apresentam, in order to prevent child labor, né? Para prevenir o trabalho infantil. Empowers community to protect children's rights, né? Então empoderar as comunidades aí para que se proteja, que se assegure os direitos das crianças, né? Monitorar, certo? Find solutions to get children to school. Então, encontrar soluções que levem a criança de volta para a escola. Então, isso aqui é só um exemplo, pessoal, de um infográfico. Como ler. Então, normalmente a gente tem imagem, textos curtos,
Elas são separadas por tópicos, então aqui ele deu uma definição do que é trabalho infantil, deu exemplos aqui em imagens, falou aqui um exemplo grande que a gente tem e deu aqui uma solução, por exemplo. Eles são bem utilizados. Alright, guys. Now, let's take a look at the exercises we must do. Vamos olhar os exercícios que nós devemos fazer. Então a gente tem aqui, pessoal, ó, leia o seguinte infográfico sobre o tema da reportagem da outra semana e analise. So, we have an infographic on child labor here too. A gente tem um infográfico do trabalho infantil aqui também, ó. There are 2 million unpaid children working on cocoa plantation in West Africa. Então, exatamente naquela região lá da África que a gente viu, né, no oeste da África, no ocidente, na parte ocidental da África, no oeste, quantas crianças não são pagas trabalhando nas plantações? A gente tem essa informação aqui. E aqui ele tem, ó, that works out to one child slave per 550 American consumers. Olha um cognato aqui, pessoal. Teve gente que teve, na outra atividade, um pouco de dúvida sobre o que significa cognato. Cognato, entre duas línguas, são palavras que se parecem e têm o mesmo significado. Olha essa palavra, consumers. Ela parece muito com a tradução dela em português, consumidores, né, os consumidores americanos aí. Então, quantas crianças, né, para cada 550 consumidores americanos, quantas crianças estão fazendo trabalho escravo? Ele coloca essa proporção aqui, ó, one child slave per 550 American consumers. Então, vamos lá. Quantas crianças trabalham nas plantações de cacau na África? No caso aí, no oeste da África, segundo informa o infográfico. Tá bem simples, né? Essa informação está aqui em cima. Letter B. Ainda segundo o texto, a proporção seria de 550 consumidores americanos de chocolate para quantas crianças? Também está bem simples ali na parte de baixo. Próxima atividade, a gente tem esse outro infográfico, né? Analise este outro infográfico e responda. Se utilizarmos os produtos certificados, ajudaremos os produtores, melhorando suas condições de trabalho e evitando o trabalho escravo. Quais outras vantagens dos produtos certificados? Então, quando tem uma certa certificação, né, no caso a UTZ, que também é o mesmo órgão de onde eu tirei aquele outro infográfico, quais outras vantagens de se ter produtos certificados? Ó, ele traz aqui pra gente alguns, ó. Better farming method, então um método melhor de se plantar. Better crop, better income, ou seja, um investimento melhor. Better environment, né? Ó, a palavra environment, meio ambiente melhor também. Better life, uma vida melhor. Better care for next generation, certo? Então aqui são todas coisas positivas que vêm simplesmente de consumir, né, de apreciar produtos certificados. É o que está aqui escrito, ó. By simply enjoying UTZ certified products, you help to improve the lives of farmers around the world. Então, por simplesmente aí aproveitar dos produtos certificados pela UTZ, você ajuda a melhorar a vida dos fazendeiros no mundo inteiro, né? No caso aí dos agricultores, perdão, a palavra não seria fazendeiros, a palavra seria agricultores mesmo, né? Alright, guys, that's it. Now, for the next activity, I'm going to give you a class on another infographic. Então, para a próxima atividade, eu vou dar uma aulinha aqui sobre o próximo tema.